Boa tarde, pessoal. Então, eu não consegui atualizar o Moodle, então eu vou... Hoje, dia 16, temos um encontro e semana que vem tem outro encontro. Eu me equivoquei e percebi que nesse módulo 8 é o último encontro que nós temos de outubro, né? Então a gente vai ter que... Ou a gente faz fora do... Né, continua todas as sextas-feiras, continua trabalhando, fazendo os vídeos e adiantando as atividades em paralelo, e vou alimentando o Moodle, né, como se fossem sistemas de 15 em 15 dias, e depois eu adiciono as notas, as atividades relacionadas no que é acadêmico, a gente poder finalizar o conteúdo da disciplina, porque eu estava contando que ainda teriam mais 2 módulos até novembro, que dia 15 de novembro iria iniciar o segundo bimestre, mas na verdade essa semana e semana que vem acaba o primeiro semestre de 2020, tá? Então aqui eu programei falar sobre regulamentação do exercício profissional, mercado profissional, influência europeia e africana e indígena da agricultura brasileira, o tópico relacionado a esse módulo 9. Com relação ao módulo 8, desculpa, módulo 7 tem algumas coisas que estão pendentes ainda, mas não se preocupem, eu vou atualizar esse final de semana, né, o mais rápido possível, e aí no mínimo 7 dias para que vocês adicionem as atividades. Eu vou avisar para vocês aí no grupo, e os vídeos já foram todos colocados no YouTube, já editei os vídeos das 2 aulas passadas, e a aula de hoje também eu vou adicionar, e aí eu vou colocar vocês a par, prometo, né, à medida que eu conseguir organizar os vídeos, o texto relacionado à aula, a atividade, né, relacionada aos testes de múltipla escolha e o fórum, para que vocês possam fazer. Então, nós temos a cada 15 dias dois encontros, e aí nós temos 2 atividades por encontro. E aí a média de todas essas atividades relacionadas aos tópicos do primeiro bimestre e do segundo bimestre, o quanto vocês tirarem nessas atividades, isso vai equivaler à média bimestral. Fiquem tranquilos com relação a esse aspecto. Eu só necessito que vocês, quem perdeu o vídeo, assista o vídeo, ou se tiver dúvidas nas questões, olhe o que foi dado nos slides ou durante a aula, faça um resumo ou algo do tipo. Apesar que vou fazer o resumo, é isso que está me demandando tempo para poder atualizar, porque preciso, de certo modo, transcrever tudo aquilo que eu falo num texto para deixar lá, para ficar mais fácil para quem não está presente nessa aula presencial. Todo mundo está me ouvindo e vendo o que eu estou projetando? Sim, né? Se tiver algum problema, eu vou deixar aqui do lado, na tela, do lado o chat, e aí qualquer coisa eu vou vendo as anotações que vocês estiverem falando. Então esse é o plano modular do primeiro encontro, né? Texto para leitura, questões de múltipla escolha, e onde tem esses 2 asteriscos, que é extremamente importante que vocês deem atenção, e é importante que vocês passem por todas as atividades que estão previstas lá dentro do Moodle, né, assim que eu atualizar, tá? Eu vou avisar para vocês. E do encontro 2 da semana que vem, também a gente vai continuar a respeito disso. Então, na verdade, eu vou falar hoje, basicamente, sobre algumas questões que são sérias, que são o coração do curso de agronomia, que envolvem a parte de adubação. Então, no primeiro encontro, né, o primeiro módulo, a gente falou sobre muitas questões burocráticas, institucionais e funcionamento, né, da instituição, do curso de agronomia e o que necessita para que você consiga ter o título de agrônomo. E agora a gente vai falar, o professor vai tentar pincelar algumas coisas que não são a minha especialidade, mas, no entanto, que representa o eixo que, direta ou indiretamente, vai estar relacionado com a função profissional de vocês. Então, eu vou falar, possivelmente eu não consiga, eu gere muitas dúvidas, mas essas dúvidas, elas vão estar, vocês ainda vão, com maior profundidade nesses tópicos, estudarem nas disciplinas específicas, disciplinas de mecanização, disciplinas de
fertilidade de solos, disciplina de nutrição mineral. Ok? Então, o tema da aula de hoje que eu preparei é sobre tipos de implementos, propriedades físicas e químicas do solo, coleta de solo, calagem e adubação. Beleza? Podemos continuar? Alguém tem alguma dúvida? Quando a gente fala sobre solo, né, a gente sabe que o homem passou por a agricultura ela passou por várias etapas que a gente já discutiu, e essas etapas elas envolveram o uso, num determinado momento, a invenção de implementos manuais para preparo do solo, para domesticação das plantas locais e cultivo dessas plantas, domesticação de animais e vegetais. Depois, num outro momento, o uso de alguns equipamentos, a criação desses equipamentos e usando a força motriz, a energia oriunda de animais. E depois, num outro momento, a agricultura chamada agricultura 3.0, onde ao invés do serviço, né, agrícola ser mediado por animais, por essa força motriz de tecido animal, ela é feita por máquinas, e aí é um período em que você tem a mecanização como um elemento importante, tanto nas atividades iniciais que envolvem preparo do solo, como nas atividades de manejo, como nas atividades de colheita desse solo, tá? E que isso teve um impacto muito grande, um impacto social, em que a gente já falou, a história do êxodo, a história, né, do serviço no campo, ele passou, se antes tinha uma grande demanda de um serviço manual, agora, pela troca, na agricultura 3.0, em que ele foi substituído por máquinas, as pessoas as pessoas começaram a se concentrar em grandes cidades, nas grandes capitais, e alguns estados, vamos falar dos estados brasileiros, além das capitais ficarem infladas, né, já que não tinha trabalho também para todos nessas cidades, outras cidades começaram a crescer também, começaram a se tornar populosas. E aí, a última geração de agricultura que nós temos, é a geração atual, a 4.0, elas incluem a história da internet das coisas, ela inclui a questão da inovação tecnológica, a questão da implementação. Mecanização é uma inovação tecnológica, mas nós estamos falando da história do uso de internet, do uso do Wi-Fi, do uso de tecnologias direcionadas para o campo, máquinas que funcionam sozinhas, sistemas de alerta em que no campo você vai saber exatamente qual é o local, a área, fotografias aéreas em que elas vão permitir você reconhecer aonde necessitam uma maior atenção com relação à suplementação de adubação e calagem, locais onde seriam pontos críticos com relação à incidência de pragas e doenças. Por que isso ocorre? Né, utilizando várias tecnologias, a questão dos drones, as aviações, as imagens de satélite, e todas essas tecnologias que a gente encontra, são alguns exemplos, né, os monitoramentos de temperatura e umidade para determinar o momento certo de colheita, para determinar o momento certo de aplicação de produtos defensivos, de minimizar perdas, e isso é a agricultura 4.0. E se a gente está falando sobre agricultura, existe um dos pontos importantes que são clássicos para se falar sobre agricultura, no que diz respeito à mobilização do solo. E para a mobilização existem diferentes tipos de implementos que vão realizar esse revolvimento. É claro que, inicialmente, qualquer área que nunca foi cultivada, ela sempre passa por um preparo chamado preparo inicial do solo. E aí, o que é necessário para o preparo inicial do solo? Você tem uma área dentro, né, que tem um bioma nativo naquele local, e o que você necessita para tornar aquela área apta para cultivo? Primeiro, que não tem um relevo acima de 45 graus de declive, né? Então, é considerado pela legislação áreas em que a declividade seja superior a 45 graus, áreas inaptas para a agricultura, por questões de preservação de solo, por questões de lavagem da superfície,
por questões de erosão, enfim. Então, se você tem um terreno plano, então ele é um forte candidato, um terreno profundo, de perfil, de horizontes profundos, é um forte candidato para uso na agricultura. Então, se ele tem, com relação ao relevo, essa perspectiva, você vai usar os seguintes implementos, né, para mobilizar e preparar esse solo para cultivo. Um deles são os correntões, as motosserras para tirarem as árvores, lâminas para você desenraizar, né, as raízes profundas que estão embaixo do solo, os enleiradores, né, para você empilhar todo esse resíduo vegetal, e escavadeiras para que você consiga tirar essas árvores e tornar essa superfície dessa área sem a presença dessas árvores. No passado, todo o processo inicial de preparo do solo ele vinha desse processo de revolvimento, de retirada dessas árvores, onde esses troncos de madeiras eram utilizados, elas alimentavam serralherias, né, de madeiras, e eram comercializadas, e essas, além dos resíduos de madeira, elas alimentavam olarias, né, de tijolos, onde queimavam, locais onde a energia era oriunda da combustão da madeira, em que esses resíduos eram vendidos. Atualmente, a questão de a queima natural, né, se não passar a cana, isso aconteceu, né, durante um processo de manejo da cana, um dos tópicos, uma das recomendações de manejo eram as queimas. Por quê? Porque atrapalhava o trabalho manual, né, dos cortadores de cana que iam com um facão para cortar a cana. Então, para facilitar esse serviço, realizava esse trabalho de queima. E aí, mais tarde, né, a gente sabe que um dos avanços, uma das etapas, né, que houve essa diferença da agricultura 3.0 para 4.0 foi a evidenciação da importância de questões de sustentabilidade, de equilíbrio biológico nos ecossistemas em que o homem explora para a produção agrícola. E onde nisso se questionou as relações de queimadas. Queimar esses resíduos, existem problemas no que diz respeito à emissão de gases, que vão ter alterações com o aquecimento global, com efeito estufa, né, de você bloquear a atmosfera, a radiação, né, entra e ela não sai, e aí você vai ter alterações globais com relação à temperatura. Então, são efeitos muito nocivos. Existem vários fatores, vários componentes das ações do homem, das ações antrópicas, que provocam esses distúrbios do ambiente. E as queimadas, elas são proibidas nesse sentido, além do fato de você não reutilizar os recursos que você tem, de incorporar esses resíduos orgânicos no solo, ou então usar estratégias para incorporação nesse solo, e manutenção da biota, né? No momento que você queima, você superficialmente está eliminando a microbiota. Vocês vão fazer uma matéria, no semestre que vem vão fazer microgeral comigo, e no outro semestre vocês vão fazer a microbiologia do solo, em que fala justamente da estreita relação que existe da absorção de nutrientes pelas plantas e a presença de uma grande diversidade de micróbios nos perfis do solo, micróbios que são benéficos, né? Não estou falando de patógenos. E outra etapa após esse preparo inicial do solo, que usam implementos, né, para mobilização, é o preparo periódico do solo, que é tradicional, que muitos de vocês que fizeram curso técnico estudaram isso e provavelmente verificaram isso nas disciplinas do curso técnico agropecuário. E uma delas são os arados, né? Arado de disco, arado de aiveca, a grade aradora, os sulcadores e as enxadas rotativas. Então, são diferentes tipos de implementos. O que é um implemento? É uma adaptação que você coloca no trator. Se antes você tinha o animal, que era a força propulsora para realizar esse revolvimento do solo, hoje você tem um motor onde esse implemento, onde eu posso trocar, né, dependendo da minha necessidade, fica acoplado a esse trator e ele vai realizar funções,
O arado de disco tem uma função, o arado de Ayurveda tem outra função, a grade aradora tem uma outra função e assim sucessivamente. Outros adaptadores, né, também são adaptados, eles são conectados ao trator, à energia do trator, né, a energia do diesel, né, que vai fazer com que ele realizem as atividades. As questões das plantadeiras, das adubadeiras, das calcareadeiras, as carretas onde você pode carregar fertilizantes, sementes. Então, inúmeras são as funções que você pode ter, que podem estar relacionadas com o trator. E que isso, essas regulagens, esse uso, né, muitos de vocês estão fazendo 16, 17, 18 anos, eu percebo que vocês começam a tirar a carteira de motorista, e mais ou menos nesse período, então é a carteira para dirigir veículos, né, em ambiente urbano, e aí você, ao mesmo tempo que você aprende, vai ter que também adaptar o seu conhecimento de veículos urbanos para tratores, ou até mesmo ensinar, né, não há necessidade de carteira de habilitação para trator. Aí eu tenho, na verdade eu estou com dúvida, mas até onde eu sei, não se tem essa categoria. O que tem são para caminhões, grandes veículos, em que você sai de dentro da propriedade, e aí eles vão seguir as normas e as regulamentações de acordo com o Detran. Mas dentro da propriedade, essa questão do uso, o engenheiro agrônomo, vocês que estão fazendo um curso, vai dar treinamento para as pessoas, até mesmo para evitar acidentes. Se você, durante o uso do arado, as pessoas podem morrer, podem ficar mutiladas pelo uso desses diferentes, pelo mau uso, ou um uso errôneo, né, desses implementos agrícolas. Então, é extremamente importante cautela, é extremamente importante rigor no que diz respeito a essa capacitação dos operadores, tanto do trator, quanto dos implementos que vão ficar conectados a esse trator e que vai permitir a realização de diferentes tipos de preparos periódicos do solo, e que isso vai estar intimamente relacionado com a tomada de decisão, né? O agrônomo que vai tomar, o agrônomo ou técnica agropecuária, sobre quantas arações, ou qual tipo de arado que vai utilizar, qual o tipo de grado, se vai utilizar sucador, se vai escarificador, né? E assim por diante, tá? Vamos ver algumas fotografias desses implementos. Esse aqui é um implemento chamado escarificador. Então, normalmente, o que ele faz? Quando você caminha, quando você trafega dentro das áreas agrícolas, existe uma tendência a compactar esse solo. O que é compactar? Ele fica com uma densidade. Densidade é massa sobre volume. Ele fica muito duro. E se ele ficar muito duro, você pode reparar, onde a gente caminha, onde o trator caminha, é um local muito compactado. Se você for com a enxada ali, você quase não consegue penetrar a enxada. Isso é uma indicação de uma área compactada. E para você, então, se é compactado, no momento que você vai colocar uma espécie vegetal, um dos pré-requisitos para que essa espécie vegetal se desenvolva é que o seu sistema radicular, ele encontre um perfil de solo, né, lembrando que os horizontes do solo, ele tem um horizonte A, B, C, tudo vai depender da diversidade da área, do talhão que você está trabalhando, mas para a agricultura tem que ter no mínimo um horizonte A, né? E aí, esse horizonte tem que ter poros, tem que ter oxigênio. A raiz respira, esse solo não pode ser denso. E uma das causas da compactação é, obviamente, a questão do tráfego, o peso das máquinas que trafegam dentro das áreas agrícolas, na estação de cultivo ou em outras estações de cultivo. E que isso vai ter um reflexo. Às vezes você tem algumas áreas que existe compactação do solo, as plantas não crescem, simplesmente não crescem. O sistema radicular não é vigoroso, não consegue absorver água, não consegue absorver nutrientes, e você vê essas diferenças. Pode reparar, num talhão, as plantas que ficam muito nas bordaduras, né, quando vocês caminham nas rodovias, elas sofrem muito estresse, são muito pequenas, a não ser quando o produtor toma cuidado com relação às questões de solo. E aí ele descompacta. E para descompactar,
vamos utilizar um implemento que é esse escarificador. Então, normalmente, a profundidade que ele penetra, quanto mais compactado, mais gasto de diesel você vai ter, né? Então, ele vai enfiar essas facas no solo, vai descompactar, vai transformar em torrões com uma granulometria muito grande, por isso há necessidade, após a escarificação, de um outro implemento, de um arado, para que você fragmente, lembre, o propósito de operações, né, de mobilização do solo é fazer com que esses torrões eles se fragmentem. Então, esse escarificador, ele tem essa relação. Quanto mais compactado, mais diesel você vai utilizar para descompactar, para que você consiga circular por toda essa área. Você vai em zigue-zague, sempre obedecendo, né, um sistema para que não fique nenhuma área sem realizar a escarificação. Então, o escarificador é o implemento. A atividade feita por esse implemento acoplado ao trator se chama escarificação. Bom, o outro implemento, aí eu coloquei algumas questões, né, do passado e que tem a ver com a agricultura 4.2, são os chamados mais atitude de curiosidade. Eu acho muito interessante vocês entenderem esses contextos históricos desse processo, até mesmo para que vocês, né, vocês são formadores de opinião, vocês vão ensinar a sociedade da onde a gente veio, ensinar as pessoas sobre a questão da importância da manutenção da biodiversidade, sobre o que é essa agricultura. A gente sempre vê, às vezes eu vejo muito um discurso separatista, né? Porque às vezes você vê, o homem da cidade faz muitas críticas com relação ao uso de agrotóxicos, com relação ao uso de uma série de coisas, em que, de certo modo, existe um permear, uma certa justificativa para aquilo, então, mas essa, na verdade, ela justifica, mas não permite com que que esse julgamento seja feito. Mas, na minha opinião, eu acho que é muito mais válido a gente partir para um pressuposto de vamos informar para que as pessoas possam saber ter uma opinião sobre as coisas, porque às vezes as pessoas, o correto seria que ninguém julgasse a partir de um único lado da história. Em justiça, você sabe que todo indivíduo, existe uma característica na justiça que é a presunção de inocência. Ninguém é culpado até que se prove o contrário. Então, você tem que colocar frente a frente esses dois olhares sobre um determinado assunto, sobre a culpa e sobre a inocência. Então, se você tem uma sociedade que malha a agricultura, por que ela malha? Sabe se não está faltando um posicionamento, uma militância de vocês, profissionais, futuros profissionais, e eu me incluo nesse processo também. Eu tento informar as pessoas sobre o que é a transgenia, sobre o que é qual é o problema do uso de agroquímicos, qual é a parte que está correta dessa crítica de quem não faz parte da área agronômica. Eu faço um convite a vocês de que vocês, como estudiosos, como pessoas que estão iniciando uma caminhada dentro do curso de agronomia, de saber sobre coisas para informar a sua mãe, o seu pai, o seu tio, o seu avô, sobre essas informações aos quais quem tem mais capacidade, quem tem mais informação, acesso à informação, são vocês. E se as pessoas não informam a quem não sabe, você fica, ao invés de você ficar criticando, ou então formar grupos, o povo da cidade não sabe o quanto que é desgastante produzir alimentos. Isso não, sim, claro, não vai saber mesmo. Mas só se não é mais importante a gente trabalhar com informação, com educação, e quanto mais as pessoas que podem dar essa informação, que têm essa capacidade, que têm essa habilidade, né, darem e realizando essa militância no que diz respeito a informar as pessoas, a sociedade, a gente vai ter, com certeza, um futuro melhor. E eu acho que é mais ou menos por aí, ao invés de você ficar discutindo a causa, eu prefiro discutir a solução de todas essas questões que envolvem a sociedade. Vou resolver tudo? Não é minha pretensão. A gente vai, a partir, uma coisa de cada vez. As questões, elas vão me colocando,
Uma questão de viver em sociedade, ela envolve um estado de atenção muito intenso. Um estado de atenção nesse quesito que eu estou falando para vocês. A agricultura vai envolver a vida de vocês, embora muitos de vocês tenham dúvidas aí, por uma questão que eu acho que é de maturidade, por uma questão de não se reconhecer dentro do curso, e que é uma coisa normal, mas procurar se conectar, porque tudo vai ficar mais fácil quando você tem uma relação de pertencimento, né? Pertencer é um elemento essencial na sociedade, importante para que a gente consiga caminhar e ter orgulho, né? Orgulho da sua origem agrícola, orgulho de ser goiano, orgulho de comer piqui, orgulho de ter uma origem humilde e ressaltar esses valores que o representam. Na década de 90, eu comecei, a gente via que, eu me lembro que era o Michael Jackson, ele sempre tinha músicas que eram um sucesso. Eu ontem, depois sempre ouvia e tal, mas nunca me caiu uma ficha. Daí ontem eu estava vendo um videoclipe dele, acho que alguns 2 ou 3, comecei a ficar curioso e comecei a entender, por exemplo, ele como um artista, um influenciador, né, de certo modo, hoje tem esse termo, o quanto que ele trabalhava dentro do seu ambiente questões da sua origem, da sua raça, da sua etnia, questões de a paz, né, que ele trabalhava, a questão as letras falavam de coisas que envolviam esse local da onde ele veio, uma relação de pertencimento, e não só, né, embora, né, os Estados Unidos são experts nessa questão de transformar qualquer elemento cultural em dinheiro, né, em marketing, em capital. Então existia isso, mas ao mesmo tempo existia um legado, uma raiz, ou seja, era uma arte que estava ali tentando imitar a vida, mas que representavam questões do seu pertencimento. Então eu faço um convite a vocês também, no que diz respeito à agricultura, de introgredirem e se orgulharem das suas origens e de todas essas questões que envolvem a produção agrícola. E informar a sociedade para que, eu acho que é melhor a gente apontar solução do que apontar causas e ficar trabalhando com críticas, né? Críticas sobre quem está certo e quem está errado, né? Mas, continuando, né, você tem aqui tipos de arados antigos, de madeira, onde você tem uma adaptação de alguns materiais, aqui era todo o implemento era de madeira, que era conectado ao animal, e aqui uma porção de ferro, que precisaria de uma resistência maior. Aqui, uma outra variação, né, também de um arado de passeio porque a pessoa fica segurando e caminhando, né. Vocês devem conhecer a tobata, é um tipo de trator que tem uma série de facas, rolo-facas, que fica girando, que é quase esse princípio de passeio. O cara vai andando a pé, não fica sentadinho, né, no trator, e vai, em olericultura é muito utilizado em pequenas propriedades. Acho que tobata é o nome da marca, mas trator, rótulo motorizado, manual, enfim, não sei o nome exato para não falar o nome da marca, mas eu me lembro que no meu primeiro estágio eu trabalhava com um trator que era isso, era manual, que você ficava pegando na mão e ficava direcionando ele para o lado direito, esquerdo, e ficava circulando por todo o talhão para preparar, para arar essa região. Então aqui, um detalhe, né, do arado, do revolvimento, e aqui um outro, né, um arado de passeio, que ele é todo feito de metal. E aí ele pode ser conectado, daí ele é conectado com um animal. Então não dá para o homem sozinho, com a força braçal, conseguir revolver, porque, né, e enterrar no solo, né. Aí, avançando dessas questões que tinham trações animais, né, de arados que tinham trações animais, aí você tem um arado de disco, né, ou também chamado de arado de arrasto, que pode ser reversível ou não, ele pode se movimentar de acordo com a irregularidade da superfície do solo. O professor colocou aqui, de propósito, 2 tipos de arados, em que ele pode ter um número de arados, isso vai depender do poder aquisitivo para poder comprar esse implemento. Aqui os cabos que ficam conectados, onde a energia vai ficar ligada a esse arado.
Então, esse reversível não diz respeito a essa movimentação não desse disco. E esses dois arados, ó, tem uma fileira, nesse caso aqui tem duas fileiras. Pode ter três, pode ser mais comprido, mais curto. Então, isso vai depender do modelo que você deseja comprar. Então, quando você está vendo que esse arado de disco, ele tem dentes. Então, esse que tem dentes, ele é recomendado para quando você tem solos que são argilosos, né? Então, ele vai formar muitos torrões, a argila ela se agrega com muita facilidade, e uma forma de você quebrar os torrões é o fato de você ter esses dentes, pois ele irá aumentar a superfície de contato para essa quebra, para essa pulverização e tornar esse solo mais friável, para que no momento que você faça o plantio, a semente não tenha dificuldades para poder germinar e emergir, né, sair debaixo da terra e ir para a parte aérea. E aqui, né, o arado de disco, ele seria mais recomendado para solos arenosos, né, embora você tenha usos para solos argilosos também, coisas do tipo. Mas essa questão do dente, ela tem a ver, né, o dente no disco, ela tem a ver com essa finalidade. Então, existe uma grade chamada grade niveladora, onde você vai ter uma barra mais central, em que, quando você passa a gradagem, você pode fazer a primeira, a segunda, ela é muito influenciada pelo regime de chuvas, então períodos muito chuvosos são extremamente problemáticos para o sistema de cultivo convencional, em que necessita do revolvimento do solo, em que, num momento, você vai tentar fazer com que o solo fique todo plano, fique todo no mesmo nível, toda a superfície do solo, ela fique no mesmo nível. Esses implementos, normalmente, eles fazem com que haja uma irregularidade da superfície, assim como o escarificador, fica muito irregular a superfície. E isso não é bom para eu poder cultivar, para eu colocar uma semente no solo. Tá bom? Está todo mundo acompanhando? Beleza? Beleza, Augusto, Bianca, Danilo, Débora, Emanuel, Felipe, Giovanni, Júlia, Maria, Michele, João, Vanessa. Beleza. Ainda sobre revolvimento, né, deixa eu pegar aqui. E aí você tem quase muito parecido com a grade, tem alguns discos e ela tem a função de quebrar o máximo possível. Então você tudo isso vai depender da quantidade, do quanto irregular que vai ficar essa superfície do solo, e essa profundidade de revolvimento, ela tem muito a ver com o tipo de planta que você está utilizando. Por quê? Porque o professor está falando, às vezes algumas plantas, comparem o sistema radicular de um pé de algodão para o sistema radicular de um pé de soja, de milho, de feijão. Então, o revolvimento e deixar esse solo preparado para que a raiz consiga penetrar, ele vai ser diferenciado. Então, se o sistema radicular é mais profundo, eu preciso, no sistema convencional, ter uma proporcionalidade e um direcionamento de revolvimento para a espécie de planta que você está utilizando. Então, ao invés de eu revolver a área total, se eu tiver que plantar, realizar o plantio de uma fruteira, né, uma frutífera, eu vou fazer em linhas. Existe lá uma distância de 2, 3, 4 metros entre árvores por plantas, ou por cova, né, vou fazer um tipo de atividade, um outro tipo de implemento, em que eu vou revolver localmente e não espacialmente, como ocorre para plantas como soja, feijão e milho, que ocupam quase que toda a área, né? Frutíferas, às vezes, vocês necessitam de espaçamentos e, com o tempo, eles vão ocupar esse espaçamento e que você precisa, o espaço entre plantas, considerar para que o trator depois entre, a roçadeira entre, para que a adubadeira entre, né? Para que pulverizadores entrem no meio das linhas de cultivo. Para plantas de cultivo extensivo, isso não acontece. Então, você tem barras de pulverizadores, né? No manejo dos tratos culturais. Um grupo de plantas, o trator sempre passa por cima e o produtor perde, né? Isso, João Vitor, monitor, né? E aí você perde. E aí as outras áreas que ficam aéreas, ficam suspensas, você realiza a aplicação de inseticidas, de herbicidas, de fungicidas, de bioestimulantes, de adubação
mineral, tudo por pulverização aérea, né? Então, vocês têm que imaginar, para cada cultura, a aplicação desses implementos para o uso agrícola, tá? E o outro tipo de arado, né, que normalmente o arado de Ayveca é quase como um cone, né? Aqui são as variações. Ele vai virar a parte do solo que está aqui embaixo e vai jogar para cima. Ou seja, vai ficar com a superfície toda irregular. Provavelmente depois você pode utilizar esses arados de disco ou o arado de Ayveca, e aí você pode quebrar esses torrões com os discos, que uma grade niveladora lá no final. Então isso vai depender muito de textura, vai depender muito de umidade, vai depender muito das condições prevalentes que existem na região para o preparo do solo, e sempre lembrando, né, se você vai preparar para o cultivo convencional, um elemento importante é nivelar esse solo, pouca presença de torrões, para que você receba a semente, e a semente não fique posicionada em profundidades diferentes. Se ela está numa mesma profundidade, se a plantadeira foi regulada para uma mesma profundidade, qual o significado disso? Que eu vou fazer um dossel, que eu vou ter, né, um grupo de plantas que vai ser homogêneo, eu não vou ter áreas em que eu vou ter falhas. Então, a gente chama isso de população de plantas, que a população de plantas seja adequada, não falte nenhum espaço físico superficial sem semente, porque o preparo do solo foi adequado. Aqui na escola, uma vez eu fui fazer um experimento com uns alunos, e aí eu pedi para prepararem o solo, e aí eles fizeram só uma gradagem. E você sabe como as coisas acontecem, quando você pede, se você não é filho, né, se você não fica em cima, as coisas elas não funcionam, e ficou cheio de torrão. E aí a gente teve que tentar quebrar os torrões, porque a gente estava com tempo e precisava realizar o plantio. E aí a gente solicitou várias vezes, né, com relação à pulverização, a quebra, né, a pulverização dos torrões, para que o solo se tornasse mais apto para receber a semente. E aí a gente teve que, eu e um grupo de alunos, sábado e domingo, quebrar esses torrões para poder fazer o plantio. Acho que eram quantos blocos? Eram 120 materiais, 3 blocos, 3 vezes 120, uma área de mais ou menos 10 metros quadrados, trabalhando para caramba, só para realizar o plantio. Então, na verdade, a gente tinha lá os torrões, a gente deixava esses torrões no lado e passava a enxada e colocava as sementes e fazia o plantio manual. Por causa dessa questão de inoperância, né, de falta de apoio para a gente poder realizar o plantio. Então, são questões, é claro que, na prática, a questão que eu gostaria que vocês entendessem é pulverizar a superfície, quebrar esses torrões, nivelar as superfícies, utilizando diferentes implementos. E uma única operação é quase que impossível, né? Então, às vezes, você precisa de mais de uma operação e precisa de um processo de decisão que é formulado pelo agrônomo. Tá? Então, aqui são duas variações, um formato mais cônico desse arado da Ayveca, que também pode ser reversível, pode se movimentar, pode se adaptar ao solo, ou ele pode ser fixo, né? Então, ele vai cortar sempre numa única direção esse solo, ele vai fazer essa reversão, né, do perfil do solo e jogar para cima, tá? Aqui, são outras, né, variações de disco de corte, arado de Ayveca, né, aqui fixado, né, que pode ser fixado a um trator menor ou um animal, né, e aí realizar esse revolvimento desse solo, e aí a superfície vai ficar toda recoberta por talhões, tá? Então, textura influencia nesse processo de decisão, regime de chuvas, né, tudo isso vai influenciar para esse preparo de solo, né, com esse objetivo de ter essa quebra ao mínimo possível dos torrões e que o solo fique mais nivelado possível. Aqui, né, assim como eu mostrei para vocês do arado da Ayveca, né, que ele é todo compacto, existem algumas variações de arado da Ayveca chamado de arado de Ayveca de haste de Baldan, onde ele tem esses fragmentos. Então isso tem a ver com a textura do solo. Para alguns tipos de texturas de solo,
você utiliza esse com haste de baldão. É uma variação também de arado de Iveca e que provavelmente vai ajudar a quebrar mais esse torrão e não ficar, né, porções muito grosseiras, muito grandes de solo para ser quebrado mais tarde. Quanto maior a quantidade de torrões, imagine, também tem a ver com o gasto de diesel pelo trator. Quanto mais força o trator tiver que fazer, mais energia, mais gasolina vai embora, né? Lembre do carro, quanto mais se acelera, quanto mais pé de chumbo você né, mais gasolina você vai gastar, vai precisar de mais energia para ter mais velocidade, né? Então, se coisas, né, se torrões, se elementos no solo estão segurando mais esse implemento, que faz uma energia contrária ao sentido do trator, maior é a quantidade de energia que esse trator vai gastar. Então, são questões que você deve imaginar. A mesma coisa, um solo muito encharcado e um solo mais úmido. Então, você vai gastar menos energia numa condição ambiental em que o solo está mais úmido. Então, todas essas são questões que vocês vão estudar nas disciplinas de mecanização, de implementos agrícolas, no curso de agronomia. Aqui uma foto antiga, né? Então, né, de um carro de boi, operações do solo, provavelmente era um dia de campo, e aqui ensinando como que se faz a questão do revolvimento, né? São os arados de tração animal. Existem algumas variações, né, de arado formador de camalhões ou canteiros, né, que vocês vão encontrar adaptados. Ele vai fazer ele tem um conjunto de facas que vai realizar esse revolvimento, e aqui dois, né, nos sentidos contrários, dois arados de Iveca e aqui um cortador do solo, né, arado formador de camalhões também, tá? Então, se você tem a superfície, ó, o quanto pulverizado que está esse solo, né? Então, normalmente pode ser de 1 metro a 80 centímetros. Quem trabalha com hortaliças, com olerícolas, isso vai ser um grande, né? Essa operação é muito bem-vinda. Quem de vocês já não preparou canteiros com enxada, né? Então, primeiro você vai lá com a enxada, separa o olho mesmo, às vezes 70, 80 centímetros. É a distância de um passo que você dá. Você tenta quebrar todos esses torrões com a enxada, depois você passa o rastelo e continua tentando quebrar para que a superfície do solo fique o mais homogênea possível e a menor quantidade de fragmentos, né, de solos agregados. Então, já imaginou se não existisse um implemento agrícola para trabalhar plantio de cebola extensivo, plantio de áreas, né, 30, 40, 50, 100 mil hectares, em que você tivesse que fazer à mão, né? Então, como era a agricultura no passado e como é hoje, né? Então, aí a questão da criação da inovação, da implementação de tecnologias para a melhoria dos trabalhos, das atividades no campo. Fazendo uma reflexão. Às vezes a gente acha que a agricultura já foi assim. Então, eu sempre gosto de dar essa conexão com aquilo que foi feito no passado, com a enxada, né? Mas é normal, né? Porque, mas tadinha da Kelly, né? Ela tem boa intenção, e eu acho que se ela pedisse para alguém passar por rotoamperador e mostrasse para vocês isso, a questão é que, às vezes, as coisas elas não funcionam desse jeito. A gente pede, tem um equipamento que é para vocês utilizarem, para ensino, para vocês observarem, assim como fazer, né, o canteiro com a enxada, né? E aí vocês acabam ali aprendendo uma agricultura 2.0, né? Que é tudo na mão, um trabalho manual, né? É uma herança. Não, é um aprendizado, né? Porque você, às vezes, como agrônomo, você vai cair, às vezes, no seu primeiro emprego, ou então você vai cair numa situação em que você não vai ter todas as tecnologias de tudo muito bonito, perfeito, né? Então é importante a gente ser resiliente, e desapegado, né? É o que existe, é o melhor. Mas e se não tiver isso, você não vai fazer, você não vai trabalhar? É mais ou menos isso que acontece. Nem tudo na vida é esse pacote tão perfeito de todas essas operações que vocês estão observando aqui. Aqui uma figura do arado formador de canteiros, que eu tive um aluno, acho que foi no
Alguma coisa, ele sofreu um acidente com, eu não lembro qual é o tipo de implemento, em que o arado, ele estava emperrado. Eu acho que foi um arado que ele girava, sabe? O trator estava ligado, ele estava parado, a energia, porque tinha um torrão, estava muito úmido, tinha um torrão que estava segurando e ele foi tentar tirar com o pé. E aí, quando ele tirou, desafogou, né? Desatolou o arado e ele começou a girar. E nesse momento que girou, pegou a perna dele. E aí ele ficou com uma amputação da perna por causa de uma questão de cuidado, né? Durante as operações agrícolas. E da mesma forma, vocês, como agrônomos, vão ter que toda a cautela, vocês são responsáveis pelos os trabalhadores que estarão realizando as atividades no campo, ou vocês mesmos estarão realizando as atividades no campo. Regulagem de tratores, regulagem de pulverizadores, cálculo da quantidade de calcário, cálculo da quantidade de fertilizantes para serem aplicados em diferentes esferas. Eu, às vezes, faço experimentos, eu tenho que calcular a quantidade de adubo e calcário que eu tenho que aplicar por vaso, por quantidade de solo. Né? Então, se eu vou fazer para trabalhar com hortaliças, é um outro enfoque, um outro olhar que eu tenho com relação a preparo de solo, adubação, água. Então, o que uma planta precisa? Primeiro tópico, água. Segundo tópico, nutrientes. Terceiro tópico, luz. Quarto tópico, cuidar das pragas, doenças e plantas daninhas. Tudo isso vai afetar o processo produtivo. Então, a cabeça de vocês tem que pensar o seguinte: vocês serão engenheiros agrônomos, por quê? Porque vocês não podem pensar somente, né, num único enfoque. Vocês vão ter que pensar tudo isso ao mesmo tempo, semanalmente. O que afeta água, adubo, praga, doença, plantas daninhas, e como minimizar o impacto desses agentes, e como dar tudo aquilo que a planta necessita para ela poder produzir, e você depois, com o produto gerado, com a matéria-prima gerada, você comercializar e ela pagar o seu salário. Isso representa a sua atribuição profissional. É a atribuição profissional sua utilizar de todo esse conhecimento, que é um trabalho de engenharia, de várias áreas para uma coisa em comum, que é a produção animal ou a produção vegetal. Tá? E aí nós temos a questão da colheita, né? Então a colheita, no passado, era muitas espécies, era manual, né? Café, cana, muitas fruteiras, né? Até hoje ainda são manuais, né? Ainda utilizam, não se utilizou ainda, não se criou um equipamento para isso, mas hoje em dia grãos, a grande maioria tem sistemas, né, de rolos que cortam a base da planta em diferentes profundidades. Então, para espécies novas que são cultivadas nas regiões, se desenvolvem, se criam colheitadeiras específicas para separar, né? Porque antes era assim, né? No passado, você tirava o trigo, você tinha que secar, tinha que bater, tirar o grão de dentro do trigo. Olha a quantidade de trabalho. O cacau, o café, né? O feijão, você tinha que bater o feijão. Minha mãe falava, ela trabalhou na década de 60, 70, ela com a família trabalhava na colheita em fazendas. Meu avô trabalhava lá no Paraná, faziam colheitas e era sempre um trabalho nômade. Acabava o trabalho numa propriedade, migrava para outra e sempre ficava viajando pelas fazendas do estado do Paraná para realizar esse trabalho de colheita manual. E hoje você tem uma máquina que separa a semente de componentes que são que é o elemento que está sendo colhido, né? O grão, né? Olha que fantástico, você tem uma espiga de milho e tem um equipamento que separa esse grão de milho de todos os outros resíduos da planta de milho inteira. E assim por diante, se parar para pensar. Olha o quanto que o homem teve que raciocinar em cima de um problema, que é colher, minimizar esse trabalho manual e que uma máquina faça todo esse trabalho e que separe isso. Esses dias eu estava pensando, vocês já viram um girassol? E aí eu vi na internet, eu não sabia que existia uma máquina, e é uma coisa manual, sabe? Você sabe que o girassol, ele é um fruto.
cada grãozinho dele é um fruto, assim como o milho é um fruto. Na aula de botânica vocês vão estudar com o Marcos Ramos isso. E aí existe um equipamento que você joga o grão do girassol, ele tira a casca, aquilo que o periquitinho faz, né? Tira a casca, joga fora a casca e ele separa. Para um caminho vai a semente, o grão, para o outro caminho ele vai descartar a parte do tegmento, né? A parte do mesocarpo, endocarpo, né? A parte do fruto é jogado fora, que a gente chama de casca. E a semente, propriamente dita, que a gente pode utilizar na alimentação e coisas do tipo. Então, você tem a questão da inovação, desse invencionismo, né, de estratégias, de máquinas, para tentar favorecer a vida do homem no campo. E a colheita, sem dúvida alguma, passou por evoluções fantásticas e que isso teve um reflexo na questão de produtividade, na questão de aumento de área plantada, na competitividade econômica que o país possui. E aproveito esse tópico de colheita para falar sobre o quanto que o Brasil necessita trabalhar agora, não ser um grande produtor de material de consumo, corrigindo, ser um grande material, né, um grande produtor de matéria-prima, mas ao mesmo tempo, você sabe que a economia é dividida em 3 setores. Setor agrícola, então, de certo modo, vai muito bem, obrigado, eu acho. Depois tem o setor de indústria e tem o setor de prestação de serviços. Eu estou na prestação de serviços, prestando um serviço capacitando vocês. Se matéria-prima, o Brasil evoluiu muito e tem... É claro que a gente sempre tem muitas coisas para aprender, mas nós também ensinamos muitas coisas aqui na área de agricultura. Mas acho que já passou da hora do Brasil poder pegar esse grão que está sendo colhido aqui, processar, beneficiar pela indústria e estimular o setor industrial, ao invés de vender esse grão nos porões para a China, para a Índia, para os diferentes países do mundo, exportar para a Europa, para os Estados Unidos, a gente ter materiais processados. Ao invés de eu ficar comprando aquilo, eu vendi a 1.000 e eu vou comprar a 5.000 da China um produto processado. Então, aí é uma questão de política pública, até mesmo de alinhamento com os setores, para que você consiga processar essa matéria-prima e tenha uma melhor rentabilidade e tenha uma valorização maior do seu produto. Você colocar um rótulo para essa matéria-prima, você processar essa matéria-prima, isso agregar valor a esse produto. E aí você vai ter uma rentabilidade e exportar isso que é industrializado. Isso que acontece, né, com os veículos, com aparelhos eletrônicos que a gente pega de vários locais no mundo. Eles produzem lá, o preço é baixíssimo e vendem 5, 6, uma margem de lucro absurda, né? Até agora, levando em consideração as questões de marketing, as questões da marca, né, de favorecimento da marca, é surreal o preço, né? Esses dias eu vi uma relação de sapatos na C&A, o mesmo sapato, era igualzinho na C&A, porque essas lojas de departamento copiam aquilo que é da moda. Daí você vai da Dolce & Gabbana, você vai da Calvin Klein, você vai dessas diferentes grifes, né, que tem no mundo. Aquele preço, por exemplo, um calçado, uma bolsa, por exemplo, era 100, 150 reais. Você ia ver o preço dentro dessas lojas de grife, era 30, 40 mil reais. Esse dia tinha uma novela que a mulher quase apanhou do marido porque comprou uma bolsa de grife de 50 mil reais. E existe mesmo uma bolsa de 50 mil reais, na novela das 8, eu acho, né? Mas não é o valor, você está comprando a marca, né? Você está comprando. Então, eu acho que a gente precisa entender um pouco disso e parar de ser um pouco, questionar um pouco esse tipo de atividade, mas isso no que diz respeito a um input dentro do setor industrial, né? A nossa indústria, ela necessita, e essa indústria que eu estou falando, ela precisa trazer desenvolvimento para essas cidades, não ficar próxima somente às grandes capitais. Ter uma estratégia, assim como aconteceu com os institutos federais,
com muitas universidades que foram criadas há 10, 15 anos atrás, que foi um projeto de interiorização do ensino. Acho que era o Haddad, se você for reparar, acho que era o Haddad que, nas placas, era ministro da Educação, e que tinha esse projeto, que hoje eu tenho um emprego graças a esse aumento, né, de ensino público, gratuito, de graça, interiorizando. Quem de vocês poderia morar numa capital do país, pagar aluguel, pagar ônibus, pagar comida? Capital é tudo mais caro. Então, se você tem um instituto que às vezes tem local para morar, tem comida, tem luz, água, então quanto que fica fácil você se educar? Se você tem uma instituição que favorece, que facilita esse ensino. Então, é mais ou menos disso, políticas públicas para esse tipo de desenvolvimento, para que esses setores eles progridam, né? Que a gente não fique ano após ano fazendo uma... Se a gente não pode fazer diferente, muitos de vocês acontece isso. Às vezes, eu estudei esse primeiro semestre, eu fiz de um jeito, agora no segundo semestre vou fazer de outro. Então, existem aprendizados que fazem com que vocês tenham experiências e que essas experiências colocam vocês num patamar superior, né? Fazem com que as coisas fiquem mais fáceis. Hoje eu consigo dar aula, olhando, né, falando aqui, dialogando com vocês. A pessoa que eu sou hoje é uma bagagem de experiências que eu tive no passado e que fazem eu ter, né, uma série de seguranças, eu tenho um portfólio de experiências que eu vivi. Né? Então, o tempo é um grande aliado. Agora, utilizar esse tempo a nosso favor é um elemento muito importante. Tá? Então, a agricultura, eu faço uma crítica em processamento de produtos, processar produtos e exportar esses produtos, abastecer e valorizar o mercado interno também. Né? É claro que valor, dólar, como que vai competir real com dólar? Né? Eu sou um produtor, o dólar vale R$5, eu vou vender para o mercado interno em que vale, né, $1, R$1, não é uma relação justa. Então, mas isso tem a questão de pessoas às quais a gente vota. Vocês vão votar agora para prefeito, para vereador, para governador também, né? Eleger pessoas, ou até mesmo vocês serem futuros políticos e analisarem o que a política de hoje não tem que necessita ter. Essa questão de corrupção, essa questão de necessidade, essa questão de posicionamento coletivo, né? As pessoas, você vê vereadores criando leis para favorecer empresários que pagam para eles propinas para eles colocarem dinheiro lá embaixo da cueca deles. E as pessoas, então, um governo, né, em que isso, colocar dinheiro, né, é propina que está recebendo de empresário para votar no Senado leis para favorecer grupos. Né? Porque se você coloca o dinheiro no banco, você vai ter que pagar impostos, e é assim que todo brasileiro faz. E por que político não faz? E depois ainda eu vi que não tem corrupção? Não sei não, né? Sei não, o pior cego é aquele que não quer ver, né? Não existe corrupção? Será que não existe? Isso não é uma prova que existe corrupção? Né? Isso que a gente viu agora nos jornais, de ontem para hoje, né? De um senador guardando dinheiro na cueca. E agora vamos mudar um pouquinho, também uma outra questão que envolve, já que a gente está falando sobre introdução à agronomia, dar umas ideias do que é importante para você, que vocês vão estudar dentro do curso. A gente sabe que esses solos, né, que eu falei agora sobre revolvimento, e revolvimento está intimamente ligado com preparo, né, com um sistema de cultivo convencional. Uma das atribuições profissionais que vocês vão ter é interpretar uma análise de solo. Todo mundo já viu uma análise de solo? Sabe o que é? Então, uma análise de solo existe em porções. Se eu vou fazer um plantio de uma essência florestal, eu preciso fazer uma análise do solo, né? Geralmente o trado, todo mundo já sabe o que é trado?
Trato é um equipamento que você coleta solo em profundidade, né? Umas diferentes profundidades. Geralmente é de 20 centímetros. Mas você pode coletar solo com uma enxada. Você vai com um baldezinho, usa um sistema onde primeiro você sempre vai coletar num talhão, coleta esse solo de uma maneira aleatória. Você vai caminhando aleatoriamente por toda essa área, e aí enche esse balde de terra. Mistura todas essas amostras de 0 a 20 centímetros, coloca dentro de um saco mais ou menos 400, 500 gramas de solo e manda para um laboratório analisar os 20 centímetros do solo. Se você quer saber qual é a condição, as propriedades químicas e físicas do solo que são abordadas pela análise, você vai fazer numa profundidade maior, de 40 a 60. E assim sucessivamente, 60, 80, tudo vai depender do que tipo de correção que você quer fazer. Ok? E aí ele vai fazer, vai dar igual vocês, o João Vitor, ele está doente, ele vai fazer uma análise de sangue, uma análise de fezes, uma análise de urina, qualquer tipo de análise. E aí ele vai dar uma tabelinha e falar uma série de elementos em que o médico consegue ler aquilo e dizer, João Vitor, ó, o negócio, a coisa está feia. Eu vi aqui a análise do seu cocô e eu percebi que você está com uns dias contados. Para o nosso caso aqui dentro da agronomia, é a análise de solo que vocês vão coletar ou ensinar as pessoas que vão estar trabalhando com vocês e vão realizar essas interpretações dessa análise. E nessa análise, que seria aquilo que as análises que o médico faz para prescrever formas de tratar moléstias, doenças, a forma de você tratar esse solo, você vai tratar interpretando, e quem tem atribuição profissional, quem tem competência para realizar isso é o engenheiro agrônomo, e no curso de agronomia se estuda isso. Então, o Giovanni, ele vai lá e vai pegar essa análise, e o que vai existir nessa análise? Aqui são alguns exemplos de componentes. Então, ele vai dar teor de matéria orgânica do solo. Então, ela tem a análise do solo, 0 a 20 centímetros, vamos imaginar assim, por exemplo. Ele vai ter valores de material orgânico. O pH do solo, existem duas técnicas de cálculo do pH, mas pH em H2O. A quantidade de fósforo solúvel, é por isso que vocês estudam a química 1, a missão, química 2, química 3, química analítica qualitativa, o que mais que vocês têm? Vocês adoram química, né? A quantidade de cálcio, a quantidade de magnésio, a quantidade de potássio, a quantidade de alumínio, né? Então, cálcio, magnésio, potássio, fósforo, ótimo. Plantas adoram na solução do solo, mas alumínio não. Alumínio, ele é tóxico. Alumínio e hidrogênio, ele é tóxico para a planta. Então, é muito ruim. As plantas possuem faixas de pH que são favoráveis para que elas se desenvolvam. E quem vai fazer com que esse solo, que tem muito alumínio, tem muito hidrogênio, ele fique numa condição ideal? É o engenheiro agrônomo. Aqui no futuro, o meu colega de profissão aqui, os meus colegas de profissão aqui, o Flander, o Felipe Lúcio, né? Já imaginou? Felipe Lúcio, olha lá, Felipe Lúcio, não sei o que, não sei o que, não sei o que, engenheiro agrônomo, CREA número tal. E você fazer a interpretação da análise do solo para uma área de 500 mil hectares e você vai fazer recomendação de adubação e calagem. Ficaria enjoado, né? Não, mas eu acho que é um orgulho tremendo, eu acho. Eu acho assim, você só ter a carteirinha do CREA é um orgulho. Você prescrever adubação e calagem é um orgulho. E o receituário, você sabe que o receituário é um outro ponto. Eu vou falar provavelmente na outra aula sobre o receituário agronômico. São as prescrições para aquelas medidas culturais de manejo, né? Como aplicação de fertilizante, de herbicida, inseticida e fungicida. Quem faz isso? Não tem outro profissional, é o engenheiro agrônomo. É um outro documento que a Débora vai pegar e vai dizer, você vai aplicar aos 15 dias após o plantio o herbicida tal. Se você tiver incidência de mofo branco, você vai aplicar aos 20 dias tricoderma, o produto tal, na dosagem tal, né, usando os EPIs XYZ. E aí a Débora, depois ela vai dizer, aplica isso e depois aplica fluazinam
2 aplicações com intervalo de 15 em 15 dias, quando a planta estiver no estágio V5 e R1. Tá bom? E essa prescrição é um outro documento que também o engenheiro agrônomo vai fazer. Tá? Mas vamos deixar essa história do receituário agronômico, que é uma outra atribuição profissional que vocês terão e que necessita de CREA para assinar esse documento. Vamos falar agora, continuar sobre propriedades químicas do solo. Então, quando faz a análise, tudo isso sai no papel. E essa leitura, se é bom, se é ruim, se é alto, se é baixo, quem faz são vocês. Quem vai fazer é a Júlia Canedo. Então, ela vai calcular a soma de bases, ela vai calcular a CTC efetiva, quanto mais, melhor CTC, quanto maior a quantidade de soma de bases, melhor. A soma de bases vai ser importante para calcular a fertilidade do solo. Então, gravem na cabeça de vocês, saturação por bases significa o quanto que um solo é fértil, o quanto que esse solo tem nutrientes nesse local. Aqui o fósforo remanescente, tudo isso e muitos outros, tudo vai depender do laboratório, mas em geral existem esses padrões de substâncias, de compostos, propriedades químicas do solo, que são dados da amostra. A amostra precisa de técnica, a retirada, você faz uma amostra composta, você tem um grande volume, um balde cheio de terra, e uma parte desse balde se retira um fragmento para fazer a análise. E aí o laboratório vai dar informações a respeito dessa análise. Tá? Então isso é o que a gente chama de propriedades químicas, e lembrando que essa saturação por bases é fertilidade, é um índice que está intimamente ligado com a fertilidade desse solo. Esse solo é fértil quando ele tem saturação de bases, ou chamado V%, acima de 50%. Abaixo de 50%, se tiver 49%, é um solo distrófico, é um solo com baixa saturação de bases. 51%, 70%, 80% de V% de saturação por bases, é um solo fértil. Essa saturação por bases, ela reduz a cada colheita? Reduz, porque existe uma exportação de nutrientes pelas culturas quando você cultiva. Não esqueçam disso, tá? Então, se você planta soja, feijão, milho, trigo, algodão, cana-de-açúcar, cada espécie de cultura, ela exporta. O que é exportar? Ela retira do solo para compor a sua matéria seca, para compor as folhas, o caule, os frutos. E, ao final dessa safra, numa nova estação de cultivo, vocês precisam sempre, 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 a cada estação de cultivo, refazer a análise do solo e direcionar, suplementar a quantidade de nutrientes que foram exportados, direcionando para o tipo de cultura que você está implantando. É uma cultura de grande valor econômico, vale a pena investir em adubação e calagem, né? Calagem é um insumo barato hoje no Brasil. Mas adubo, inseticida, herbicida, fungicida, vale a pena? É um outro ponto desse processo de decisão que vocês agrônomos vão colocar. Vai adubar? Uma coisa é adubação e calagem para sorgo, outra coisa é adubação e calagem para soja. Uma coisa é adubação e calagem para a cultura do milho, e outra coisa, o milho safrinha, e outra coisa é adubação e calagem para a cultura da batata. Então, algumas plantas suportam solos estróficos, ou você trabalha com mínimo, sem o gasto de insumos, o mínimo de gasto de insumos possível. Então, são questões que vocês vão imaginar, que vão pensar. Você não vai espalhar de uma maneira espacial todo o adubo, todo o calcário, se você quer fazer um pomar de fruteiras. Não é lógico. Você está jogando dinheiro fora. A agricultura de precisão tem muito dessa coisa. Eu falei para vocês sobre a questão aleatória para coletar solo. A agricultura de precisão tem a história de você dividir em grids a área e, né, nesse XY que você tem, em cada ponto você pega uma amostra de solo e pode fazer uma análise local. E explicar, ao invés de você gastar uma área total, você só vai suplementar as áreas mais críticas.
Isso acontece, essa heterogeneidade com relação ao V%, por exemplo. Beleza? Isso são as propriedades químicas do solo, tá? E as propriedades físicas do solo seriam representadas, né, por características de textura, se é arenoso, argiloso, siltoso, a densidade dessas partículas, né, se elas têm muito microporos, né, densidade do solo, a porosidade total. Lembrem, raiz, eu vejo sempre, às vezes, os alunos pensarem que a raiz é uma estrutura morta. Ah, está embaixo da terra, ela não respira. Respira, e para respirar precisa do quê? De oxigênio, gente. E se esse solo não tiver poros, não tiver porosidade total, se você não preparar, ou um sistema de plantio direto que preserve essa porosidade, ou um sistema de plantio convencional que preserve a porosidade total, que faça com que esse solo tenha oxigênio, a planta não vai se desenvolver, o sistema radicular não vai se multiplicar e buscar os sítios de absorção de nutrientes. A retenção de água, alguns solos, você já deve ter feito, pega um vaso de areia, um vaso de argila, joga um copo d'água, a quantidade de água que sai embaixo de areia é muito maior, porque ele não tem capacidade de reter essa água. Já a argila vai absorver essa água muito mais, quase não vai sair nenhuma água embaixo do vaso, contendo solo à base de argila, ou seja, uma característica com relação à retenção de água, com relação à textura. E essa retenção de água amplia, não só pela textura, mas sim pela matéria orgânica também. Olha que coisa interessante. Então, professor, pelo que o senhor está querendo dizer, então o sistema de plantio direto, que vai realizar essa incorporação contínua de material orgânico, é bom? É bom para a agricultura? É uma prática preservacionista? Sim, você entendeu toda a essência do que a gente tem de uma ideia de sustentabilidade dentro dessas áreas agrícolas. Vocês vão fazer uma disciplina chamada conservação de solos, que vai falar justamente por isso, que vai questionar essas práticas convencionais. Sabe se eu preciso mesmo fazer todas essas operações com solo, gastar tanto com o trabalho do tratorista, com gasto de diesel, tudo isso tem um custo para o sistema produtivo, em que quando eu colher a soja, quando eu colher o milho, o feijão, a cana, o valor do que eu vendo, do que eu estou vendendo do meu produto, ele tem que pagar esses custos. Pagar o trabalho do operador do trator, pagar o trabalho da depreciação dos equipamentos, dos implementos que a gente tem, pagar as horas de serviço, né, desde o plantio até a colheita, nos 2, nos 3, nos 4 meses de atividade. Então é isso, ninguém faz nada de graça. A agricultura está trabalhando porque é uma empresa como tem na indústria, uma empresa como tem no setor de prestação de serviço, e a agricultura ela tem um objetivo, que é produzir um vegetal e que esse vegetal remunere, cause o que a gente chama de rentabilidade. O que é rentabilidade? Uma cultura rentável é isso, eu plantar, o custo que eu gastei para plantar, o dinheiro que eu recebi, eu pago o meu custo. Se eu não pago o meu custo, não é uma cultura rentável. Na nossa vida particular, às vezes a gente faz coisas que não são rentáveis, porque a gente gosta. Né? Gostos e preferências. Às vezes a gente compra coisas que não vão gerar dinheiro para a gente, porque ela vai satisfazer meus gostos e as minhas preferências. Vai ajudar no meu bem-estar. Né? Compro uma música lá na nuvem do Spotify ou da Apple. A música vai me fazer causar um bem-estar, mas ela não vai me dar um gasto só. Roupas, sapatos, viagens, né? Eles não vão me dar, são gastos que eu vou ter, mas que não vão dar uma rentabilidade de cunho financeiro, mas sim de cunho emocional. Viajar, né, amplia o horizonte, todas essas questões, né, fazem a gente reduzir o estresse e coisas do tipo. Resistência do solo à penetração, estabilidade de agregados, em água, capacidade de campo
e porosidade total, essa relação, são todas características físicas. Então, numa análise de solo, nós temos esses dados, nós temos dados químicos, de propriedades químicas e propriedades físicas, ou seja, vocês, na disciplina de introdução à agronomia, já sabem, no futuro vocês vão estudar propriedades químicas, propriedades físicas com profundidade, com um professor que é especialista nessa área. Eu não sou especialista em solos, não, só estudei para poder dar essas questões aqui, mas fiz agronomia. Estudei isso na agronomia. E aí, né, essas propriedades físicas e químicas, elas serão representadas, né, por um resultado, um laudo, né, dado de análise do solo. Aqui não ficou muito bom, né, a amostra, mas está aqui. Amostra 1, os dados de pH, fósforo, potássio, sódio, cálcio, magnésio, alumínio, e depois, agora, hidrogênio mais alumínio somados, né. E aí, gente, olha que legal, o pulo do gato. Vocês já viram manuais de recomendação? Eu vou mandar para vocês depois. Manual de recomendação de adubação e calagem. Nesses manuais, eles têm os valores maiores e menores de fósforo. Professor, 5,1 é alto ou é baixo? Professor, cálcio aqui, ó, ele tem 1,2. Ele é alto ou é baixo nesse solo? Aí você vai olhar nesses manuais de recomendação. Se você está trabalhando no estado de Goiás, pegar o manual de recomendação de adubação e calagem do estado de Goiás, ou do estado mais próximo de Goiás, e olhar nas tabelas eles têm os valores, baixo, médio, alto, e aí ele classifica as amplitudes dos valores de cada um desses componentes, e aí você faz essa interpretação. Ó, pelo que eu estou vendo aqui, ele está ácido, está básico, tem muito cálcio, tem pouco fósforo, e aí você vai ter valores em que vai fazer você, né, eu estava falando aqui do Felipe, o Felipe Lúcio, quando ele for fazer a prescrição, ele vai dizer, não, eu vou aplicar nitrogênio e potássio. O fósforo, o solo tem bastante. E aí você não gasta dinheiro com insumo fósforo, aí você vai fazer um formulado em que o NPK, o P você não vai precisar colocar, vai ser 0. E aí vai ser 10, 0, 10. E aí você vai calcular esse formulado baseando naquilo que existe aqui na sua análise de solo. Naquilo que você pode aplicar, se a análise foi feita em 20 centímetros, vai aplicar nos 20 centímetros. A professora Dalcimar, que vai ser a professora de nutrição, de adubação e calagem. Vocês vão ter recursos, conservação de solo com o professor Milton Dornelles e física do solo com o professor Marcos Ramos. É o grupo de professores que trabalham com solos. Você tem mais alguém? Acho que é. A parte de fitossanidade, então os três principais, os principais, não digo, né, mas os professores que trabalham com as disciplinas ligadas à fitossanidade, que envolvem plantas daninhas, pragas e doenças, então eu trabalho com doenças, fungicidas é comigo, herbicidas com o Paulo, que trabalha com plantas daninhas, e inseticidas com o professor Flávio, né, que trabalha com a linha de entomologia, insetos e coisas do tipo. Né? Deixa eu ver outras grandes áreas dentro do curso. Daí a parte de georreferenciamento, o pessoal da engenharia, que são os professores do núcleo da engenharia, que cuidam de topografia, altimetria, georreferenciamento, mecanização, né, acho que quem que falou aqui? Giovanni, não. É a professora Rôniga, né, o João Vitor, né, que era monitor da disciplina de mecanização agrícola, e a professora Rôniga, que dá máquinas, implementos e mecanização. São duas matérias, se não me engano, dentro do curso, tá? E aí cada um vai trabalhar esses tópicos, e quanto, é claro que vocês não vão passar por processos, né, de aprendizado, e no final de 5 anos, muitas inseguranças, né, serão realizadas, então vocês terão conhecimento técnico, e aí eu faço um convite a vocês para fazerem estágios, para que vocês consigam ver com profundidade e aplicar esse conhecimento técnico na prática, né? Então, a prática, ela vem com os estágios, por isso que vocês têm que fazer o estágio obrigatório de 360 horas, né? Estágio
supervisionado obrigatório, mas o não obrigatório vocês podem fazer o quanto vocês quiserem. O obrigatório é a partir do 6º período, já falei isso para vocês. Então, vocês estão no primeiro, vão fazendo aí estágios, no próximo semestre, tentar conciliar, acompanhar as atividades. Agora vai ter um período de safra, né, começando com plantio, agora em novembro, acompanhar uma fazenda, todas as atividades, fazer essas anotações, trocar figurinhas, ou vocês têm um grupo de vocês, provavelmente, troquem figurinhas no que diz respeito às experiências que vocês estão vivendo, ou até comigo mesmo. Muitos de vocês me escrevem, eu faço o possível para responder a todos, mas vão à luta em busca do seu lugar ao sol. Então, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, é prática conjugada com teoria. Não adianta eu querer ter prática sem também me aprofundar. Eu até hoje fico sempre buscando teoria, fico sempre buscando as respostas de questões que eu não tenho total, né? Ninguém nunca vai saber tudo, mas a gente vai sempre se aprofundando. Então, se apaixonem. Abracem a profissão de vocês e se apaixonem, porque tudo vai ficar mais fácil quando vocês olham com um olhar de facilidade e não com um olhar de dificuldade, tá bom? Mais exemplos, né, de análises ao pH, em que eu vou fazer sempre. Vou pegar essa minha análise, não precisa, né, eu falei aqui do Felipe Lúcio, ele não precisa decorar todos esses componentes aqui, o que é alto, o que é baixo. É claro que se ele só trabalhar com isso, trabalhar numa empresa de consultoria de adubação e calagem, é claro que ele só vai trabalhar com isso no pré-plantio, né? Agora, antes do plantio, até 29 dias, um mês, você aplica calcário, então ele vai ter trabalho para um mês só. Então, se ele tiver uma empresa de consultoria, e para fazer adubação, interpretar análise, é claro que essas empresas de consultoria, elas vão muito além, né? Vão com adubação, prescrição de adubação e calagem, com prescrição de produtos fitossanitários, herbicida, inseticida, fungicida, dizer quando, o timing de aplicação desses produtos, e muitas outras. Algumas empresas de consultoria, elas expandem as questões. Eu tenho um portfólio de uma área que atende, né, a produtores de 500 mil hectares, ele compra tudo aquilo que o produtor precisa. Faz a cotação de preços, igual é o sistema do supermercado, vocês sabem disso, né? Num supermercado, aqueles produtos que existem ali, tem um período do dia, né, um período da semana, que o setor de compras recebe todas as empresas do Brasil inteiro, os vendedores vão lá e dizem, ó, a caixa do Leite Ninho é tanto. O produtor, isso é o vendedor A, depois o vendedor B dá um valor menor, e aí vai escolhendo e vai comprando, e um dia vai escolhendo. Quem ganhar a cotação que a empresa compra. Então, não existem situações que é mais ou menos nesse sentido, sempre menor preço, então vocês podem estar trabalhando com empresas de consultoria em que vocês podem conciliar questões técnicas com questões comerciais. E aí é uma outra linha de trabalho, a história de comercialização de produtos agrícolas também, tá? Associada à consultoria. Aqui mais outros exemplos, né? E os valores vamos ver o V%, ó. A amostra 1 de solo, vamos ver aqui vamos ver se a Maria entendeu. Maria Vitória, tá aí, Maria Vitória? Para você não dormir, Maria Vitória. Tá aí, Maria? Maria, quem que tá aí? Maria, eu falei para vocês do V%, que ela se refere a um solo fértil. Vamos falar só desse elemento. Nessa amostra 1, esse solo é fértil, ele é eutrófico, ou é fértil, ou ele é não fértil? O que você acha, Maria? Chuta, você tem 50% de chances de acertar. Não tem problema se errar. O que você acha, Maria? É fértil ou ele é não fértil? O amostra 1. Alguém quer responder? Eu vi aqui, alguém me colocou aqui, a Maria Vitória colocou que é fértil, né? E agora, o Guilherme. Guilherme, fala para mim aqui, a amostra 2, o V%, esse solo, a saturação de base, ele é fértil ou ele é não fértil? A amostra 2. Guilherme Escamin.
Acho que não, tá certo. Por que que ele é não, Guilherme? Porque ele está abaixo de 50%. Se estiver abaixo de 50%, é um solo não fértil. Se estiver acima de 50%, é um solo fértil, né? Então, nessas duas amostras, nós temos um solo com boa saturação de bases. Provavelmente eu vou gastar muito pouco com a fertilização. E aqui um solo ruim. Então, vocês entenderam. E aí vocês vão ter isso, vocês vão comparar com aquilo que tem nesses manuais de recomendação de adubação e calagem. Eu vou mandar para vocês. Eu recomendo que vocês leiam agora nesse período de intervalo, né, das disciplinas, e que vale muito a pena você analisar isso, que isso vai ser muito útil depois, quando vocês saírem para a vida profissional, tá? Então, análise de solo, importante para a recomendação de adubação e calagem. Então, quando você coleta, na etiqueta do solo, terão essas informações sobre identificação, histórico, da onde que veio, tipo de vegetação típica. Quando eu coleto os instrumentos, né, os tipos de tratos, trato tipo rosca, ó, eu coleto, coloco dentro de um vaso. Eu estou lendo um da Fito, um novo que saiu de 2018, que eu estou atualizando minhas aulas. Eu estava vendo que minhas aulas estavam defasadas, as terminologias estão... Por exemplo, quando a gente fala da interação de planta-patógeno, antes eu tinha uma aula que eu falava na teoria de Flor, ela tinha elicitor. De acordo com essa literatura nova, ele descreve pumps, uma outra terminologia, e efetores para ressaltar compostos químicos produzidos por patógenos que vão ser sinalizadores para a infecção numa planta. Vocês vão estudar isso na disciplina de fito. É um pouco complicado. É uma parte meio de bioquímica da patogenicidade, né? E é esse livro que eu estava lendo, atualizando, né? E vendo essas... na verdade, ele tem um esqueleto que é tudo aquilo que está na minha cabeça, mas alguns termos eles estão mudando. Então, a gente sempre precisa, se você trabalhar com solos, algumas coisas vão mudar. Eu, quando eu fiz agronomia, pegando o gancho do que eu estou falando aqui, os tipos de solos eram um nome, e aí o Sistema Nacional de Classificação, tipo de solo, quero dizer, latossolo, vermelho e amarelo, terra roxa estruturada, gleisolos, cambisolos, parece que o termo até cambisolos não existe mais. Então, naquele tempo, as classes de solos, os horizontes, as morfologias, eles eram de um jeito. Lembrando que esses nomes que a gente dá para os solos, para os talhões, eles dependem de morfologia, de propriedades químicas e físicas que permitem vocês classificarem esses tipos de solos, tá? Em inglês, eu estou, na verdade, estudando, eu estudo todo sábado, eu faço inglês, né? Então, eu uso músicas, uso muito seriado. Esses dias eu peguei e procurei como estudar inglês usando seriados, como estudar inglês usando filmes, como estudar inglês usando músicas. E aí eu comecei a tentar treinar e tentar colocar em prática aquilo que a pessoa me falou, as estratégias, para melhorar a minha fluência, para melhorar a velocidade de resposta e interpretação. Por exemplo, tenho muita dificuldade de ouvir, às vezes, principalmente quando são nativos, né, e eles fazem a aglutinação de algumas palavras. Eles não falam exatamente como a gente fala, né, obedecendo toda a questão gramatical, né. E uma outra coisa, esses dias eu tenho um aplicativo em que eles têm dentro da sala vários professores no mundo inteiro, em que você paga, só que eu não quis pagar, né, já que eu estava fazendo curso de inglês. Ele tem um valor, acho que é de 100, 120 reais, em que você fica treinando fluência. E aí eu fiz eu tinha direito a uma aula experimental, e aí você conversa direto com a pessoa, acho que era 11 horas da noite, e aí eu no celular ficou tipo FaceTime, sabe? Você conversando coisas gerais, não tem regra. Você tem um professor específico em que você fica falando sobre coisas a respeito de assuntos que envolvem a sua área, e aí vai tentando treinar fluência. Tem um aplicativo muito bom.
Você perguntar lá, os melhores aplicativos para estudar inglês, tudo na internet hoje em dia tem, né? Se você precisar de qualquer coisa, você pergunta lá. Eu tenho muito essa mania. Eu quero comprar uma geladeira, qual que é a melhor geladeira? Eu quero comprar esses dias eu estava vendo aquele negócio de limpar o chão, pulverizador, aquele que é jato, né? É muito bom para aprender inglês. Tem muitos aula de inglês também no YouTube. E aí eu sempre vou procurando isso usando tutoriais, tanto na internet quanto no YouTube. Hoje em dia tudo direciona para o YouTube, os sites. Então eu sempre faço uma pesquisa de campo para tudo, todas as coisas. Então voltando aqui, os instrumentos de coleta, nós temos o trado, o calador. Vocês já tiveram uma experiência de coleta de solo com trado, quando vocês faziam técnico, ou já viram isso? Não. Pode ser com esse equipamento são os trados, né? O trado calador, trado caneca, trado holandês e aqui a pá, que se você não tiver o trado, você coleta essa pá, né, no sistema, até mesmo um solo preparado, né? Um solo que sofreu revolvimento, você pode coletar essa terra e aí você vai pegando de diferentes pontos, pode dividir em grids, é claro que vai dar muito mais trabalho. Acho que existem equipamentos para coleta de solo também em grandes áreas, para sistemas de agricultura de precisão. Esses grids têm a ver com a agricultura de precisão, tá? E aí você coloca dentro do vaso, e aí ó, as fatias de solo, faz uma amostragem, coloca dentro de uma caixa e envia para o laboratório. Então, da mesma forma que existe um laboratório que analisa o solo, propriedades químicas e físicas, propriedades biológicas também, hoje em dia, a gente tem também muitas procuras. Aqui, alguns laboratórios fazem esse tipo de atividade, e o que a gente chama de clínica, né? A parte de planta também é enviado para laboratórios, eles analisam as amostras e enviam essas amostras, o laudo, né? O laudo é a resposta se tem ferrugem, se tem oídio, qual é o problema que a planta possui. No solo, ele diz a questão de unidades formadoras de colônia, se ele é rico em células microbianas ou se ele é pobre em células microbianas. Então, também existe análise microbiológica ou biológica do solo. Não somente física e química. Então, mais instrumentos para coleta. Falei para vocês, a amostra que você envia para o laboratório. E aí vocês podem me perguntar, professor, quanto que custa uma análise de solo? Vocês sabem quanto que custa? Sim ou não? Sabe me dizer? Quanto vocês acham? Chutam. Chutem. R$ 30, João Vitor? Ó, eu achei um agora, 25 amostras. Se você mandar 25, é R$ 20 para o produtor. Aqui na escola é R$ 50 se você mandar uma amostra única. Mas só que aqui está parado, né? Deixa eu ver outra empresa. Ó, do Instituto Agronômico, ele tem uma tabela de serviços que são feitos no laboratório e ele dá, ó, análise química completa de vários componentes, R$ 100. Análise física do solo, de física do solo, R$ 65. Análise de física do solo orgânico, R$ 60. Fertilidade do solo, rotina, R$ 20. Eu acho que o João Vitor estava mais próximo aí, né, João Vitor? Vocês estão bons, hein? Vocês são muito espertos, hein? Física do solo, R$ 40, rotina. O que eu falei para vocês de plantas. Identificação de plantas, olha que legal isso, né? Os tipos de atividades que eles fazem. Identificar a espécie da planta, 15, se for gênero, espécie, e diagnóstico botânico, R$ 200. Mas para a identificação da planta é R$ 15. E o que eu falei para vocês sobre a parte de fitossanidade, identificação de agente etiológico, que eu faço aqui também, R$ 25 eles cobram. Controle biológico e viabilidade de metarrismo, R$ 80. Análise bromatológica, análise de metais pesados,
Análise de sementes, R$50, germinação, R$25. Eu vou baixar isso aqui, vou colocar aqui para vocês. Vou mandar para vocês. Vou mandar o link. Deixa eu pegar aqui o WhatsApp. Beleza? Vamos lá. Então, para cada tipo de serviço, existem vários tipos de serviços, e aí eu coloquei o link da onde tem um PDF do caso do Instituto Agronômico. Lembra que eu falei para vocês que foi o primeiro instituto de pesquisa criado no estado de São Paulo, tal, bem antigo, e as tabelas de preços de laboratório. Aqui, uma visualização, né, do trato, né, e a coleta do solo. Ele tem a ponta meio que em rosca, né. Aqui, os sistemas de amostragem em zigue-zague, um outro tipo, e é claro que você sempre vai dividir as áreas em talhões. Em talhões seria uma estratégia agronômica para representar uma espécie vegetal em que você vai implementar e explorar, né, através de plantio, através de pastagem, através de atividades silvopastoril. A calagem, ela é um outro tipo de atividade que você faz. Quando alguns de vocês falaram ali que o solo estava ácido, o solo tem alta concentração de hidrogênio e você vai colocar calcário. Para o quê? Porque as cargas elétricas que existem no solo, ao invés de elas estarem repletas, é como se fossem cadeiras as cargas elétricas. Ao invés de elas estarem sendo ocupadas por nutrientes, elas estão ocupadas ou por alumínio ou por hidrogênio, que são tóxicos. E aí, o que acontece? Se você fizer adubação sem a aplicação de calagem, é a mesma coisa que se jogar dinheiro no ralo, jogar dinheiro no lixo. Porque você precisa retirar o hidrogênio, precisa retirar o alumínio, né? São 2 prótons, vai sair dessa carga, vai desocupar essa cadeira para ser ocupada por quem é seu de direito, que são nitrogênio, fósforo, potássio, os macronutrientes primários, os macronutrientes secundários e os micronutrientes. E as plantas, aí sim as plantas vão absorver. Mas para isso, por isso que eu tenho como uma etapa, primeiro eu tenho que fazer essa calagem. A forma de aplicação sempre é mais importante, a quantidade, a forma de aplicação é muito mais importante que a quantidade. Existem as questões de deriva, períodos do dia em que ele não é tão essencial. O calcário é um material alcalino que vai deixar dentro de uma faixa adequada para a aplicação de nutrientes. Hoje, esses dias eu vi na internet, eu não sei se isso não é uma fake news, mas eu vi que a gente poderia melhorar as nossas produtividades se fosse aplicado calcário muito na quantidade exata para os diferentes talhões para as culturas no campo. E aí a gente acaba perdendo muito com a adubação com fertilizante, que é um insumo mais caro. Mas só que nem sempre foi assim, essa questão do acesso ao calcário hoje na atividade agrícola. Em 1970, a agricultura ela cresceu, né, até hoje, 3,5% do ano, por causa de uma política pública de uso, né, e incentivo da aplicação de calcário. Então, projetos de lei que visassem a questão da calagem nas áreas agrícolas. E aí, 5 anos depois, essa questão desse projeto de lei, você tinha o PROCAL, que é uma política para incentivar a calcareação dos solos. E é claro que quando você tem um solo que não é ácido, que você tem se o solo tiver uma alta concentração de alumínio, o sistema radicular não se progride. Então, ele não vai em profundidade, né? Então, quanto mais o sistema radicular absorver, maior é a absorção de água e maior é a absorção de nutrientes. E se absorve mais água?
e se absorve mais nutrientes, você vai ter um reflexo depois nos patamares produtivos. Por isso que a curva anual de produtividade, de produção, que normalmente você vê ser chamado como tecnologia de produção, ela vai ampliando, por causa da questão da importância do calcário no setor agrícola. Mas isso se deu de 70, 75 para cá a esse processo, mas ainda pode ser melhor, né, pelo que eu já vi em literaturas. Então, além de corrigir, né, de desocupar a carga elétrica negativa, que era ocupada por hidrogênio e alumínio, ela ser desocupada para que quando você adube essa carga elétrica, os íons de nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, ferro sejam utilizados, ele também tem uma outra função, a calagem, que é o fornecimento de 2 macronutrientes, que é o cálcio, oriundo do calcário calcítico, CaCO3, carbonato de cálcio, e o magnésio, oriundo do carbonato do calcário dolomítico, que é o carbonato, eu acho que é de magnésio, são 2 formas, de um carbonato de magnésio vezes 7 vezes ele é hidratado, né? Ponto, é um composto químico. Existem 2 formas de calcário dolomítico, que eu esses dias já pesquisei e vi. Então, esses são os 2 corretivos mais utilizados. Existem outros que podem ser utilizados, porque às vezes na área, na região, não tem o calcário calcítico. O dolomítico pode utilizar outro corretivo de solo. Então, o carbonato de cálcio, o carbonato de magnésio, tem uma composição que compõe esses calcários mais utilizados. E esse calcário, quanto ele vai ter um maior calcário com elevado poder residual, então você tem um baixo PRNT, então ele seria recomendado para culturas de ciclo longo, como cana, frutíferas. Por quê? Porque é importante que ele trabalhe essa redução do efeito de hidrogênio e alumínio no tempo. Se ele perder o seu residual, a grande maioria dos calcários, eles têm PRNT, né, elevado, valor de 100%. Mas se ele for de baixo poder residual, se ele for baixo, isso vai ser bom para esse tipo de cultura, tá? Então, a questão desse poder residual, né, dessa PRNT, baixa para culturas perenes ou culturas de ciclo longo, e alta para soja, feijão, para que ele, já que é rápida a cultura, ela nasce, cresce e morre, você vai ter que colher logo, então você não precisa ter efeito residual. Então, para soja, feijão e milho, pouco efeito residual de calcário. E aí depois você aplica de novo na próxima estação de cultivo. Ou nos cultivos de inverno, ou na safrinha. Tudo vai depender. A safrinha quase não faz aplicação de adubo. Tá? A não ser os pivôs, né? Tomate industrial, tudo vai depender, né? Tudo isso não é uma regra. A agricultura, aliás, não tem nada de regra. E sim um forte estado de atenção do profissional. E esse profissional, estou me referindo a vocês, futuros profissionais de agronomia, né? De engenharia agronômica. Já falei para vocês que eu não posso dizer agrônomo, né? O correto é falar que você vai ser um engenheiro agrônomo. E a análise do solo é essencial para a tomada de decisão e a aplicação desse calcário, baseado em alguns componentes importantes. Então, aqui alguns exemplos: calcário calcítico, calcário de gruta, calcário dolomítico, calcário de calçada, tá? Revestimentos, calcário magnesiano, calcário conquífero. Então, tem muitas coisas. Eu trabalhei na graduação com tipos de fontes de calcário para controle de uma doença, que era a hérnia das crucíferas. Eu aplicava, tinha 5 ou 6 que as empresas passavam para a gente. E aí, dependendo do calcário, ele controlava, porque se o pH é ácido e você deixa ele básico, o fungo não cresce. O fungo não dá no sistema radicular. E aí, dependendo desse poder que o calcário tem no solo, eu ia ter um controle maior ou menor. É uma estratégia de controle. Olha legal, olha que interessante. Calcário como sendo um fungicida. Né, às vezes você fala, até os alunos que estão se formando, às vezes as pessoas não entendem, né? Então, na verdade, todas as coisas que fazem parte dos processos agronômicos podem ter um efeito fungicida, herbicida, inseticida, né? É a questão do sinergismo que uma coisa tem com a outra.
Por isso que você é o agrônomo, né, o engenheiro agrônomo é um curso de engenharia, porque precisa verificar o que influencia, que atividade influencia uma a outra. Depende aqui, né, Felipe? Aqui o tempo, né? Olha o tempo de neutralização do calcário quando você aplica. Ó, de 25 até 75 dias para você fazer o plantio, ele já está efetuando a neutralização. O calcário dolomítico, né? Ó, também. Está no pH 6, né? E aqui o gesso, né? Alguém sabe para que serve o gesso? Qual a diferença do gesso e o calcário calcítico e dolomítico? A agricultura é cheia de talvez. Mas agora, por que esse talvez e por que o depende? Também, Felipe, concordo com vocês. Isso do aspecto nutricional, assim como cálcio e magnésio para calcário calcítico dolomítico. Eu nem pensei nessa questão, Felipe, mas qual é a outra questão? Do enxofre, do gesso em relação É ao da questão calcário? das raízes, não é? Continua. Aqui vai. Uma vez que você aplica gesso, o gesso mesmo, né? Ela pode dizer que entra mais no solo, não é? Um trem assim? Como? Entra mais o quê? Está quase lá. É isso aí mesmo. Seja claro. Não, vai lá. Você está quase lá. Tá? Entra mais no quê? No solo, é isso mesmo. No momento em que você aplica o calcário com uma calcareadora e que ele chega nos 20 centímetros, o gesso é para essas plantas também de cultivos perenes, de ciclo longo. Se você quer neutralizar hidrogênio e alumínio em profundidade, aplica gesso. É para isso. Tá bom? Porque ele tem essa capacidade de lixiviar. De em profundidade, neutralizar, e aí logo se a raiz vai no sistema profundo, ela não vai sofrer, o sistema radicular não vai ser inibido pela presença de alumínio. O alumínio não vai ser tóxico para essa raiz dessa árvore. Isso. Além de calcário calcítico, dolomítico, gesso, que é utilizado classicamente para a agricultura, tem calcário agrícola, calcário calcinado, a cal hidratada agrícola também é utilizada, a cal hidratada, a gente usa para cal da bordaleza, olha que interessante. Cal da bordaleza usa a cal hidratada que a gente usa para parede, sabe? Cal virgem também são utilizados para aplicação em agricultura. Aqui para vocês entenderem, a gente está quase acabando, ó. Essa é a faixa ideal para que os nutrientes sejam absorvidos pelas plantas, né, de 6 a 7, a grande maioria. Se você tiver, a absorção pelas plantas é maior quando está dentro dessa faixa. Se o solo tiver uma faixa maior, o que vai acontecer? O fósforo começa a reduzir a absorção. Nitrogênio, enxofre e boro começa a reduzir. Então, aqui é a faixa ótima para absorção. Esses dois gráficos são a mesma coisa, que demonstra uma faixa de absorção de nutrientes, e por isso que você precisa colocar o calcário, para deixar o solo de 6 a 7 de pH. Não é por cento, tá? É adimensionar essa unidade. É a faixa de 6 a 7 de pH dentro da escala de concentração hidrogênio. Então, eu aplico o calcário, né, com as calcareadeiras. Existem sistemas, né, como se fosse uma caçamba que ajuda esse processo de distribuição, para que não precise de uma pessoa ficar movimentando o calcário e que ela caia, né, distribua. Existem aqui sistemas manuais para café. Ao invés de, você não precisa aplicar calcário aqui no meio, né? Vai gastar esse insumo para quê? Você não precisa aplicar adubo no centro, né? No máximo para você passar com algum tipo de trator, né? E aqui ele está fazendo as atividades manuais, e aqui calcareando com um implemento agrícola. Aqui também, então vejam a história da deriva, assim como deriva é a perda do insumo que ele não atinge o alvo. Então existe deriva de inseticida, herbicida, fungicida, quando se aplica no período do dia incorreto. Vocês vão estudar isso na disciplina do Marco Antônio, de tecnologia de produção, de aplicação de produtos agrícolas. E o calcário também pode sofrer a deriva. Então, ele pode criar uma fumaça, e esse calcário, você está perdendo o calcário e está
cuidando do pH do seu vizinho. Cuidando, né, quando existe deriva, você está controlando doenças, pragas e plantas daninhas do seu vizinho. Né, essas nuvens que ocorrem. Olha isso aqui. Isso aqui é um exemplo. Né, um exemplo. Você tem discos que ficam rodando e, num período do ano muito seco, você pode ter uma deriva muito grande de produto. Então, você precisa também racionalizar, otimizar essa eficácia de distribuição do calcário na superfície do solo. Se eu coloco o gesso, ele sozinho vai em profundidade. Né? Se eu usei um escarificador como operação agrícola inicial, ele vai lá para baixo. Né? Você conseguiu revolver, e aí ele, naturalmente, com a água da chuva, ele vai em profundidade. Aqui um outro sistema de calcareação, né, localizado, ao invés de você espalhar, né, como nesse caso, em superfície. Então aqui você economiza e coloca a quantidade direcionada. E aqui a fórmula, né, de cálculo da quantidade de calcário a se aplicar. Então a gente vai ficar nesse último slide, depois eu vou responder o que o João Vitor falou, mas a necessidade de calcário ela é calculada como? Então, você vai ter a CTC, que é dada lá na análise de solo, o valor de V%. Cada cultura, ela exige. Algumas culturas, para produzirem, necessitam um V% de 60%, de 70%, de 80%. Isso você vai pegar onde? No Manual de Recomendação e Adubação em Calagem. Tem um capítulo só daquilo que necessitam para as culturas. E o V1 é a saturação de bases, né, que é o V%, daquilo que foi feito na análise de solo. Se foi 20, se foi 30, então é quase que diretamente proporcional. Quanto mais baixo esse valor da saturação, maior é a quantidade de calcário que você vai ter que colocar. E o valor do PRNT, que é característico do calcário. Então ele vem no rótulo, ou quando você compra na nota fiscal, ou quando ele vem na embalagem desse calcário. Um exemplo aqui do cálculo da necessidade de calagem, eu peguei lá na análise, o valor da CTC é o valor de 8 centimol por decímetro cúbico, que é também um pormenor. Às vezes as análises elas vêm com outras unidades, como milimol por decímetro cúbico. E aí que vocês têm que calcular isso, transformar o 8 e transformar isso na quantidade. Se der em milimol por decímetro cúbico, você pega e tem que transformar para centimol por decímetro cúbico. E aqui eu coloquei, ó, se ele tiver em milimol por decímetro cúbico, para transformar para centimol para decímetro cúbico, é só você pegar PRNT e multiplicar por 10. O V% da cultura que requer foi de 65%, e o V1 é aquilo que deu na análise, ó, CTC da análise e o V1 da análise. E o PRNT, que é o poder relativo de neutralização do calcário, é de 90%. Então, é bastante elevado, então, geralmente, ele tem pouco poder residual. Então, lembre que para culturas perenes é importante que o PRNT seja de 50, de 60, para que ele fique tendo efeito por um longo período de tempo. Mas voltando aqui, eu vou colocar esses valores, 8, né, CTC, 8, 65, que é o V% da cultura, menos 35, dividido por 90, que é PRNT, né, igual a 2,6 toneladas por hectare, e essa é a necessidade de calcário. Alguns autores, eles ainda multiplicam a partir desse cálculo da necessidade, considerando erros de amostragem de solo, erros da análise, multiplicam por 0,15 multiplicam por 15% ou acrescentam, nesse valor de tonelada por hectare, 15% a 30%. Então, você pode multiplicar por 0,6 como sendo um fator de segurança para que você consiga neutralizar esse solo. Tá bom? Então, com relação ao conteúdo de hoje, era isso que eu queria passar. E aqui o João Vitor falou, um produtor aqui em uma propriedade do lado da cidade foi fazer a aplicação de madrugada, para ninguém ver, e acabou que todos levantaram com os carros e roupas no varal com roupas brancas. Isso é muito comum. Legal de você estar trabalhando no interior, né, que vocês, eu acho que é o melhor local para vocês terem múltiplos aprendizados, né, vocês trabalham, vocês estudam no local onde vocês vão trabalhar. Quem estuda, eu, por exemplo, estudei numa grande capital, então, essas práticas, essas observações, quase a gente não via, né, eu morava em Curitiba, né?
Eu precisava sair de Curitiba para ter essas práticas e vivenciar essas coisas, né? Poder aprender, tá bom? O que eu tinha programado para vocês era falar sobre calcário. Semana que vem eu falo um pouco sobre adubo e outros pontos que envolvem a disciplina. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, me aguardem. Eu prometo que esse final de semana eu vou dar um jeito na atualização de todas as coisas que estão pendentes no módulo 7 e no módulo 8. E aí, na semana que vem, eu venho com uma estratégia para a gente poder continuar a disciplina mesmo nesse período de férias que vai começar a partir da semana que vem. Mesmo que seja informal, mas que a gente utilize ainda a plataforma do Moodle. Tá bom? Bom final de semana para vocês, bom descanso, muito obrigado pela atenção de vocês. Depois, o vídeo vocês curtam, como é que fala? Compartilhem, sigam. E o último que sair da sala, né? E saiam todos da sala, né? Quem estiver dormindo, desligue aí, porque senão ele vai ficar gravando aqui eternamente enquanto o último estiver aí presente. Tá bom? Beleza. Fique com Deus, todos vocês. E obrigado pela atenção de vocês, tá? Você estava monitorando aí? Acabou a aula agora, exatamente agora.